quero falar para vocês que o Salmos 23 é uma das passagens que eu mais gosto da Bíblia, onde Deus fala ao meu coração. E você pode se perguntar, mas todo mundo conhece esses salmos, então deve ser por isso que você gosta, porque é muito conhecido. Mas não, eu quero falar para vocês que uma coisa é você conhecer e outra coisa é você ouvir Deus falar através dessa passagem. Até porque o Salmos 23, ele é muito conhecido, ou melhor, apenas um versículo é muito conhecido, né? O versículo 1, onde a maioria das pessoas conhece, né? Mas a plenitude desses salmos, né? A maioria das pessoas não tem o conhecimento. Apenas um versículo, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E glória a Deus, porque se você é essa pessoa, glória a Deus, porque você é conhecedor desse versículo. Mas neste vídeo eu quero te aconselhar, eu quero te motivar também a conhecer a plenitude desses salmos e ouvir Deus falar com você, não apenas por conhecer, mas para ouvir Deus falar profundamente com você. Bom, esses salmos é para qualquer circunstância da nossa vida. Por quê? Situações de dificuldades, situações de alegria, Deus fala conosco através desses salmos. E sim, né, o versículo 1, né, que diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, é um versículo maravilhoso em que todo mundo conhece, em que todo mundo se refugia e glória a Deus por isso. Mas precisamos conhecer a plenitude, né, da palavra, o todo, e não apenas uma parte. Então, vamos hoje, né, entender, né, a plenitude e que você possa se abrir o seu coração para ouvir Deus falar profundamente com você, não apenas com uma passagem onde todo mundo conhece, né? Na verdade, não é conhecer, né? Conhece apenas um versículo, mas é conhecer o todo, né? Se aprofundar, né? Não apenas ficar no raso, né? Por conhecer, mas se aprofundar. Então, em qualquer circunstância, né? Principalmente nas situações de dificuldade, né? Então, eu vou estar lendo para vocês cada versículo e a gente vai meditando. Versículo 1. O Senhor é meu pastor e nada me faltará em qualquer circunstância, né? E principalmente nas de dificuldade, né? Onde nós passamos, nós nos refugiamos mais em Deus através desse versículo. Porque Ele é o nosso pastor, Ele é aquele que nos guia, né? Ele é aquele que nos chama pelo nome e que nada nos faltará, porque temos Ele, né? Ainda, né, em qualquer circunstância da nossa vida, né, triste ou feliz, né, o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, porque Ele é o nosso pastor, Ele é o nosso tudo. Versículo 2. Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de riachos tranquilos. Em meio a qualquer circunstância, sem eu vou estar repetindo, em meio a qualquer circunstância, né? Principalmente nas difíceis, mas também nas de alegria, né? Nas de abundância, né? Ele nos faz repousar sobre verdes pastos, né? Às vezes é difícil, realmente, a gente ter esse repouso, né? Sobre verdes pastos, né? E ter tranquilidade em meio às dificuldades. É realmente muito difícil, mas se nós conhecemos a plenitude desses salmos, ouviremos Deus falar conosco profundamente, que em meio a qualquer circunstância, mas principalmente, né, nas de dificuldade, Ele nos permite descansar sobre verdes pastos, né, e nos leva junto de riachos tranquilos. Ele nos faz passar pelas dificuldades com tranquilidade, né? Não é apenas nos momentos de felicidade, né, que vamos repousar, né, que vamos estar tranquilos, mas em meio às circunstâncias, né, difíceis que nós passamos em nossas vidas, né, Ele nos faz repousar, Ele nos dá a tranquilidade, né, para que a gente esteja tranquilo em meio à provação, ainda que difícil. Ele nos faz repousar sobre verdes pastos e nos leva junto de riachos tranquilos. Versículo 3. Renova minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça. Assim Ele honra o seu nome. Em qualquer circunstância da sua vida, repito, Ele renova as suas forças. Ele renova as suas forças em qualquer situação. Porque tem situações que nós estamos alegres, mas o nosso coração está angustiado. E Ele renova as nossas forças em meio à alegria, né, que transparecemos, né, à vista, né, mas nosso coração está angustiado. E Ele renova as nossas forças e também nas dificuldades. Nas dificuldades, Ele renova as nossas forças e continua a nos guiar pelos caminhos da justiça. E através
das circunstâncias difíceis, através das circunstâncias de alegria, de abundância, né? Mas principalmente, onde Ele renova as nossas forças em meio às dificuldades e através disso o nome dele é exaltado em nossas vidas. E possamos ter também, né, essa plenitude desse versículo, conhecer esses salmos e também, né, o versículo 3, versículo 4. Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo, pois tu estás ao meu lado, tua vara e teu cajado me protegem. Quantos de nós não passamos pelo vale da morte diariamente? Né? Não é apenas nas situações em que também, né, esses vales da morte, né, em que passamos escassez, né, de alimento, escassez financeira, intrigas entre um irmão e o outro, se você esteja passando por isso, talvez seja um vale da morte, né, e entre tantas circunstâncias da vida, né, que são como um vale da morte que parece que não tem fim. Vale da morte, eu também comparo não, né, a escuridão que há em nós diariamente por causa do pecado. Porque diariamente nós estamos pecando, todos os dias nós pecamos e nos encontramos em uma escuridão, né? E esse vale da morte tem a ver também com isso, com a escuridão que passamos em nós mesmos e não apenas com as circunstâncias difíceis ao nosso redor, mas na nossa escuridão interior por causa do nosso pecado. Esse é o vale da morte, né? E em meio a esse vale, né, não temeremos, porque o Senhor está conosco. Olha que maravilha a plenitude desses salmos, o que Deus fala conosco. Ele está conosco em todas as situações e quando passarmos pelo vale da morte, Ele está conosco, porque Ele nos protege com a sua vara e o seu cajado. Versículo 5. Preparas um banquete para mim na presença de meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. No vale que passamos, seja nas situações pessoais, sejam nas situações espirituais, né? Essa escuridão que passamos por causa do pecado diariamente, Ele, em meio a isso, em meio a essas batalhas, Ele tem preparado um banquete para você, um banquete para mim. E um banquete do quê? Um banquete de vitória na presença de nossos inimigos. Nosso inimigo não diz respeito às pessoas à nossa volta. Não diz respeito a isso. Mas nós sabemos quem é o nosso único inimigo, né, que está ao nosso redor como um leão, tentando nos apanhar numa armadilha diariamente. Satanás. Nós sabemos que ele é o nosso inimigo, mas Deus está preparando um banquete de vitória na presença de nossos inimigos, né? Desse inimigo que tenta diariamente, né, nos calar, que tenta diariamente nos abater, mas Deus tem preparado a vitória para nós, em meio a cada vale, em meio a cada circunstância de nossas vidas. Ele unge a nossa cabeça com óleo e o nosso cálice transborda. E em meio a essas batalhas, em meio a esses vales, Ele unge a nossa cabeça com óleo. Ele nos capacita para vencermos cada batalha. Ele nos capacita, Ele nos prepara, Ele unge a nossa cabeça com óleo e nos dá muito mais força, né? Para que assim o nosso cálice ele transborde. Porque o que Deus nos dá, a capacidade que Deus nos dá, né? Essa graça não é pouca. É um cálice que transborda. Né? Então Ele unge a nossa cabeça com óleo, Ele nos capacita, Ele nos fortalece, né? E o nosso cálice transborda. Versículo 6. Certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias de minha vida e viverei na casa do Senhor para sempre. Que possamos lembrar, né, diariamente que o Senhor é bom, que Ele nos ama acima de todas as coisas, né? Ele é bom, Ele nos ama, né? Em qualquer circunstância da nossa vida, que possamos lembrar e dar uma resposta, né, à circunstância, a qualquer circunstância. Por isso que é muito importante nós conhecermos a plenitude desses salmos e não apenas um versículo, porque o que aqui está escrito é uma oração, né? Os salmos, né, o livro de salmos são salmos que são orações, né, onde o rei Davi, né, esse é um salmo, o Salmo 23, onde o rei Davi, ele escreve, né,
E para nós, nos dias de hoje, nós também devemos orar esses salmos e conhecê-lo, né? Então, devemos lembrar que certamente a bondade e o amor nos seguirão. A bondade do Senhor, o amor do Senhor te seguirá em qualquer situação, me seguirá em qualquer situação, todos os dias de nossas vidas. Então, precisamos confiar no Senhor e assim nós viveremos, né, na casa do Senhor para sempre. Então, eu te convido a conhecer a plenitude da palavra de Deus e não apenas versículos conhecidos. Deus quer falar com você não apenas com um versículo que todo mundo conhece, até porque, né, sabemos de cor, mas a palavra de Deus, ela é vida e Deus tem muito a falar conosco através dela. Então que você possa, e eu te convido a, né, nesse vídeo, eu trouxe os Salmos 23, né, onde todo mundo conhece, mas na verdade conhece apenas o primeiro versículo, né, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E glória a Deus por isso, mas você precisa conhecer a plenitude de cada passagem da Bíblia, porque Deus quer falar conosco. Deus, o meio que Deus mais fala conosco é por meio de sua palavra. Por meio de sua palavra. Se você está procurando uma resposta de Deus para a sua vida, para algo que você esteja passando, busque na palavra. O que está aqui, Deus inspirou homens a escrever e hoje Ele nos fala através de cada versículo. Então não se apegue a versículos conhecidos, porque todo mundo conhece, mas queira conhecer a plenitude da palavra do Senhor. Seja diferente, seja diferenciado, não seja igual a todo mundo, né? Não seja igual a todos aqueles que não querem se aprofundar. Queira se aprofundar, seja diferente, né? Queira ser conhecido pelo Senhor. Queira ser conhecido por Ele. Porque através da obediência que temos, da instrução que Deus nos dá, e saiba que Deus está te dando essa instrução para que você se aprofunde mais. E é obedecendo a todas as instruções, a todas as ordens do Senhor que você será conhecido por Ele. E como você pode conhecê-lo se você não busca na palavra que é a Bíblia? Você precisa buscar a Bíblia e ler diariamente. Se você quer ouvir Deus falar com você, abra a sua Bíblia. Tenha uma firmeza todos os dias de pegar a sua Bíblia, ler uma passagem, ler um capítulo e assim Deus falará com você. Porque vivemos numa geração fria, né? Fria, que não tem mais vontade de buscar a Deus, mas que você seja diferente. Porque Deus, Ele te chama a conhecê-lo no mais profundo. Deus tem muita coisa para falar com cada um de nós. Mas, se não aproveitamos a oportunidade que temos agora, porque estamos no tempo da graça, então te convido mais uma vez a você aproveitar as oportunidades que Deus tem te dado de conhecê-lo, de ter essa palavra. Porque algum dia vai chegar algum dia que essa palavra, né, escrita neste livro, não será mais permitido. E não dará mais tempo de você se aprofundar, de você conhecer. Então a oportunidade que você tem de se aprofundar é hoje, é agora. Não apenas um versículo, mas a plenitude dele, né? Mas a plenitude da palavra. Hoje, né, eu trouxe os Salmos 23 e se você como muitos que conhecem apenas um versículo, que você possa se aprofundar, pegue a sua Bíblia e leia os Salmos 23 por completo, né? E conheça, seja mais que um conhecedor, né? Seja mais que um conhecedor, seja aquele a quem Deus fala no profundo, a quem Deus fala no secreto. Bom, eu espero que você aproveite a oportunidade que Deus está te dando através desse vídeo, que Deus renove as suas forças, que Deus Ele te faça repousar, né, sobre verdes pastos, que Ele possa te levar sobre riachos tranquilos, sobre águas tranquilas, né, que através desse vídeo o Senhor te dê forças e Ele estará com você todos os dias de sua vida. E saiba que o Senhor continua sendo bom, saiba que o Senhor te ama, saiba que Ele é bom com todos nós em meio a qualquer circunstância. E que assim você possa criar dia após dia
um relacionamento com o Senhor, um relacionamento mais profundo, e assim conhecer a plenitude da palavra e viver de acordo com ela uma vida digna. Que Deus te abençoe. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês possam deixar nos comentários qualquer opinião, que Deus toque no coração de vocês. Deixem o seu like, compartilhe com outras pessoas e até o próximo vídeo.